Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Mirtz e hoje vamos falar sobre a formação do solo. Bom, pessoal, mas o que é o solo, né? O solo é a camada mais superficial do planeta Terra. É a Terra propriamente dita, tá? A Terra onde as pessoas cultivam a agricultura, onde as pessoas constroem as casas, tá? Então, o solo é a Terra, tá bom? E aí, pessoal, o solo é formado por um processo chamado intemperismo. O intemperismo é o processo de desagregação das rochas, tá? É um processo onde as rochas elas são fragmentadas a partículas bem pequenas. E essas partículas é elas que formam o solo, certo? Então, a formação do solo é graças ao processo de intemperismo, tá? Então, esse intemperismo, ele fragmenta as rochas para essas rochas ficarem em partículas menores para formar o solo, ok? Pessoal, todo solo é formado por 4 componentes básicos. Então, vamos ter, né, na composição de qualquer solo, esses 4 componentes. Vamos ter matéria orgânica, ar, água e os minerais. Então, qualquer tipo de solo vai ter esses 4 componentes básicos, certo? Então, todo solo vai ter matéria orgânica, água, ar e minerais. E os minerais, eles são oriundos da rocha matriz, né? Ou seja, da rocha mãe, tá? A rocha mãe ou rocha matriz é a rocha que dá origem ao solo. E aí, pessoal, imagine um bloco rochoso, tá? Essa rocha, ela vai passar pelo processo de fragmentação, né, pelo intemperismo, e esse intemperismo, né, o resultado desse intemperismo, dessa fragmentação, são os minerais que compõem o solo. Então, esses minerais, eles também vêm da rocha matriz, tá? Então, o processo de intemperismo, ele vai fazer essa fragmentação e também vai poder, né, vai poder dar origem também a esses minerais. Então, o intemperismo, ele faz ao mesmo tempo, né, a fragmentação e também essa retirada desses minerais dessa rocha matriz, tá bom? Então, o resultado, né, dessa fragmentação são os minerais que compõem o solo também, certo? O solo, ele é de extrema importância como para o desenvolvimento da vegetação natural, quanto para a realização das atividades humanas. Então, o solo, pessoal, ele é muito importante, tá? Para a vida na Terra, porque é graças ao solo que as pessoas, né, conseguem fazer as atividades humanas, as atividades econômicas, as pessoas conseguem construir as casas, cultivar a, a vegetação, né, cultivar as plantas. Então, o solo, ele é muito importante para a vida, tá? Então, o solo, ele tem que ser preservado, as pessoas têm que cuidar do solo, porque problemas, né, como degradação do solo são muito sérios. Porque, como a gente sabe, o solo, ele demora muito tempo, tá, para formar. Então, ele demora muito tempo para formar e demora muito tempo também para poder se recuperar, certo? Então vamos lá. Os diferentes tipos de solo têm relação direta com os diferentes elementos das paisagens. Eles se diferenciam de acordo com os fatores como o tipo de rocha do qual se originam, as características climáticas da região em que se encontram e a quantidade de matéria orgânica presente em sua composição. Então, pessoal, existem vários tipos de solos diferentes. E esses solos, eles vão ter características da rocha matriz, né? Da rocha que deu origem aí. A cor, se o solo ele é mais arenoso, mais argiloso, se tem mais matéria orgânica. Isso vai depender do tipo, tá? Da rocha mãe e também a quantidade de matéria orgânica, tá? Que vai estar presente nesse solo. Outra coisa também que é muito importante é o clima. Então, o clima da região, né, onde o solo se encontra, também é muito importante, porque dependendo do clima, os processos de intemperismo, eles vão acontecer de maneira mais rápida ou de maneira mais lenta, tá? Então, o intemperismo,
ele vai acontecer também graças, né, ao tipo de clima da região. Então, vamos lá. Olha só. Por exemplo, se for uma região em que tem onde chove muito, se for uma região onde tem uma variação de temperatura muito grande, vai acontecer o processo de intemperismo com mais intensidade. Então, o intemperismo ele vai acontecer de maneira mais rápida. Se for um local onde não tem variação de temperatura e tem pouca precipitação, ou seja, pouca quantidade de chuva, como por exemplo um deserto frio, né, que tem pouca variação e pouca chuva, esse processo de intemperismo ele vai acontecer de maneira muito mais lenta. Tá? Então, a formação do solo também depende, né, das características climáticas da região. Então, isso tudo ele é muito importante. E a quantidade de matéria orgânica, né, pessoal? Quanto mais matéria orgânica, melhor vai ser o solo, mais fértil vai ser esse solo. E isso, né, é muito importante para o cultivo das plantas, né, para a agricultura. Então, quanto, né, maior a quantidade de matéria orgânica, melhor vai ser esse solo, tá bom? O solo, pessoal, é formado pela desintegração das rochas em um processo de milhares de anos, que envolve a ação de outros elementos da natureza, como o calor do sol, a água das chuvas, os ventos, os animais e as plantas. Então, esse processo de intemperismo, ele precisa, tá, desses elementos da natureza. Então, o calor do sol, ele vai, né, fazer com que ocorra o intemperismo, a água, tá, os ventos, os animais, as plantas, tudo isso são, né, fatores aí, elementos da natureza que ajudam nesse processo de intemperismo. Olha só, pessoal, vou mostrar aqui para vocês, tá? As camadas do solo, mas antes eu vou explicar para vocês de novo o que é o intemperismo. O intemperismo é um processo muito importante, porque é ele que forma realmente esses solos. Tá? As rochas passam por processos físicos e químicos de fragmentação provocados por agentes naturais, como a variação de temperatura, a água, os ventos, as plantas, os animais. Esse processo recebe o nome de intemperismo. Então, pessoal, essas rochas, elas passam por esse processo de fragmentação para poder, né, essa fragmentação, essa quebra dessas rochas para ter partículas menores. E essas partículas menores, elas formam o solo, tá? Então, o processo de intemperismo, ele é muito importante para essa formação desses solos. E isso de acordo com os agentes naturais, né? A variação do tempo, como eu falei para vocês, a água, os ventos, as plantas, os animais, tudo isso vai influenciar no processo de intemperismo, tá? Com o passar do tempo, os fragmentos menores de rocha misturam-se com os restos de animais e plantas, criando uma mescla orgânica, em que diversos tipos de animais e vegetais passam a viver. Então, pessoal, esse processo de intemperismo, tá? Essa fragmentação aí, mistura, né? Essas partículas menores misturam com a matéria orgânica e vai formar, tá? Essa primeira camada aqui do solo, que é onde a gente pisa, que é onde a gente pratica as atividades econômicas, é onde muitos animais, muitos seres vivos vivem, tá bom? Então, com o passar do tempo, os fragmentos menores das rochas, eles se misturam com o resto de animais, criando essa mescla, tá? Essa mescla, né? Essa mescla com a matéria orgânica, em que diversos tipos de animais e vegetais passam a viver, tá? Então, aqui eu vou mostrar para vocês as camadas, tá? As camadas do solo. Olha só, nessa primeira camada aqui, a gente tem uma grande quantidade de matéria orgânica, tá? E também tem uma grande quantidade de seres vivos. Então, aqui, ó, nessa camada aqui mais perto da superfície, o solo, ele apresenta quantidades maiores de matéria orgânica e seres vivos. Então, aqui nessa camada vai ter muitas vai ter fungos, bactérias, vai ter minhocas, né? Vai ter outros seres vivos aqui, tá? Então, essa camada aqui, ela é uma camada muito orgânica. E quando fala
né, matéria orgânica, a gente entende que são organismos vivos e não vivos presentes no solo, tá? Então, quanto maior, né, for a quantidade aí de matéria orgânica, melhor vai ser a fertilidade desse solo, tá? Então, aqui a gente pode ter muito essa matéria orgânica, tanto viva, né, quanto os animais, os fungos, as bactérias que já morreram. E os fungos e as bactérias, eles fazem essa decomposição, o que é muito importante, tá? Para essa fertilização do solo, tá? Serve aí como fertilizante para essas plantas, tá bom? Então, essa matéria orgânica compreende os organismos vivos e não vivos. Esses não vivos é o que já está entrando em decomposição, tá? Para ajudar a fertilizar o solo. Nessa camada intermediária aqui, temos, a gente pode encontrar, né, a matéria orgânica, tá? Só que em menor quantidade, e também podemos encontrar fragmentos maiores aqui, ó, das rochas, tá? Então, essa fragmentação, ela acontece graças ao processo de intemperismo. Então, nessa camada intermediária aqui, ó, nessa camada, a quantidade de matéria orgânica é menor, tá? E nela é possível encontrar fragmentos maiores de rocha. A gente pode observar aqui, ó, esses fragmentos maiores da rocha, tá bom? E nessa outra camada aqui, né, na última camada, a gente encontra a rocha matriz, que também pode ser chamada de rocha mãe. É a rocha, né, que deu origem ao solo. Então, essa rocha aqui, ela vai se fragmentando, como vocês podem observar, tá? Para formar o solo. Certo, pessoal? Então, a camada onde se encontra a rocha matriz, ou seja, a rocha que deu origem ao solo, tá? É essa última camada aqui. Então, essa é a rocha matriz, como vocês podem observar. E aqui, essa rocha, ela vai sofrendo o processo de intemperismo e ela vai se fragmentando em pedaços menores aqui, tá? E compõe a camada intermediária. E nessa camada mais superficial, temos a camada com grandes quantidades aí de matéria orgânica, ou seja, com grandes quantidades aí de organismos vivos e não vivos, tá bom? Pessoal, só para vocês saberem, né? O processo de formação dos solos é chamado de pedogênese, tá? Então, a pedogênese é o processo aí de formação dos solos. Vamos só recapitular rapidinho aqui a composição dos solos. Então, qualquer solo vai ter em sua composição a matéria orgânica, a água, o ar e os minerais, tá? Que são oriundos aí da rocha matriz. Pessoal, outra coisa muito importante também é lembrar, né, que o solo é a camada mais superficial do planeta Terra, tá? E o solo ele é formado a partir do processo de intemperismo. O intemperismo é aquele processo de desagregação das rochas, ou seja, de fragmentação. E aí, essa fragmentação dessa rocha matriz é o intemperismo. O intemperismo ele vai formar esse solo. Tá? Então, aqui a gente tem a rocha matriz. A rocha matriz ela vai se fragmentando graças ao processo de intemperismo e vai formando esse solo. Então, tem essas camadas aqui. Essa camada mais superficial é a camada que tem mais matéria orgânica. A intermediária é que tem um pouco de matéria orgânica e também fragmentos maiores da rocha. E essa última aqui é a rocha matriz, que dá origem a todo o solo. Tá bom? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, anotem as dúvidas de vocês para eu poder esclarecer na próxima aula, tá bom? Então, tchau!